E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um dia de trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender como analisar o gráfico, como entender as movimentações do gráfico, as escamas dos olhos caindo, daquele entendimento que você aprendeu até hoje e não teve efeito. Mas saiba, é possível aprender de forma correta. Então você que está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, ative o sino de notificações, deixe o seu like. Hoje é um domingão, vamos ver o que o gráfico tem a nos oferecer. Nós vamos ter que trabalhar com o OTC, né? Primeiro ativo, Euro-GBP. Euro-GBP, ó, preço chega na região, vou ter que descer com ele aqui. Eu entrei com fechamento para mais de um minuto, tá pessoal? Tá, para mais de um minuto, talvez você não entenda a minha entrada, mas o fechamento é para mais de um minuto. Qual a expectativa? A expectativa é que ele venha buscar esse fundo aqui. Você que está chegando agora no canal pela primeira vez, talvez nunca tenha visto o canal, nunca tenha acompanhado o canal, eu deixo aqui inteiramente grátis um e-book também para você baixar sobre padrões de velas, tá? Você pode baixar inteiramente grátis, as pessoas baixam, imprimem, transformam em um pequeno livro. São 36 páginas onde você pode estudar esses gatilhos de entradas. Tá lá pessoal, fechou. Na verdade eu achei que eu tinha entrado para mais de um minuto, mas não, tá? Entrei em um minuto mesmo. Ó, deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Aqui é o e-book que eu falo para vocês sobre padrões de entradas. São 36 páginas onde eu apresento aqui para vocês 16 padrões de velas. São 36 páginas onde eu apresento 16 padrões de velas para vocês que acontecem todos os dias e você pode aplicar como padrão de entrada, tá bom? Para baixar é simples, é só vir aqui no meu canal. Na descrição do meu canal tem os links. Então no canal do Telegram você vai encontrar este e-book para baixar, assim como aqui tem meu WhatsApp, tem meu Instagram e tem também o link para fazer parte da área do aluno, para você se tornar um aluno meu. Abaixo de cada videoaula também você encontra esses links aí para baixar, tá bom? Então aqui, ó, aqui é a área do Telegram, tá? Quando você clica e entra no Telegram, aparece aqui a mensagem fixada, você vai clicar na mensagem fixada, vai abrir dois links e aí você baixa conforme o seu desejo qual dos links. Aqui dentro do Telegram você vai encontrar as aulas que eu subo aqui no YouTube e mais aqui, ó, os resultados de alunos aqui batendo meta, ó, Poliana, batendo meta, utilizando a ferramenta do indicador Hunter, Demir. Eu não, esse fim de semana de ontem ainda não abri o celular ainda, pessoal. Não vi ainda os alunos, os resultados de alunos, não postei nada ainda. Se eu conseguir ter um tempo hoje, eu faço isso. Raik aqui, ó. O John também utilizando a ferramenta Hunter, o Emerson aqui. Então você pode acompanhar os alunos, ó. O Emerson também utilizando aqui, ó, a ferramenta Hunter. Essa ferramenta Hunter eu explico lá no módulo 13 como ela funciona, como ela é um auxílio para as operações e você que queira fazer aquisição é só entrar em contato comigo, tá bom? Então aqui para você baixar o e-book e não perder nada do que acontece aqui no canal, você pode fazer parte aqui do Telegram, tá? Ou aqui me seguir no Instagram também, que é até melhor você me seguir no Instagram, porque no Instagram já é tempo real, né? Então se eu tenho alguma novidade, algo que eu preciso postar, eu posto nos stories aqui para vocês. Aqui tem o EAD, né, da área do aluno, mensagem para você que tem dúvida a respeito de algo relacionado ao acesso ao treinamento. O meu Instagram, Cadu Rinaldi, é 60% de desconto e link de acesso ao treinamento. Tem um pássaro cantando lá fora, é esquisito, né? Ele tem um canto agudo, é diferente, eu não sei que pássaro é esse não. Quem sabe, só escrever aí na descrição do vídeo para eu entender, tá bom? Bom, vamos lá, não estamos falando de pássaros, né? Entradinha na região, é simples, né?
análise gráfica simples, gatilho de entrada, ó, resistência, 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 entradinha em resistência de venda. Qual é o meu gatilho de entrada? Entender o movimento do preço junto, aliado aqui ao que o gráfico faz. Qual é o candle que eu fiz a entrada ali na região? Qual é o gatilho? Porque ele fechou aqui na região, juntamente esse microtopo aqui nesse movimento. Então, se a tendência, a força é de baixa, se a movimentação é de baixa e o candle fecha nessa região onde ele está travado, o meu pensamento é que nesse Power Breakout, que é chamado isso aqui, esse movimento de Power Breakout, ele venha fazer a mesma movimentação que ele fez anteriormente. Então, qual é o gatilho de entrada que eu utilizei aí? É o contexto gráfico. Ah, Cadu, mas qual é o padrão de vela que eu utilizei? Eu utilizei simplesmente uma vela que fechou no mesmo contexto. Ou seja, se eu tenho um topo aqui anterior que fechou naquela região e eu tenho um candle contra movimentação que ele fecha totalmente o canal, ah, Cadu, mas ele deixou um pequeno pavio. Lembre-se, estou a favor do contexto. Isso já é um ensejo para que eu faça uma entrada. E ele abriu ainda com gap, né? Abriu aqui embaixo, eu peguei o trade rolando, até achei que tinha sido para mais de 1 minuto, mas não. Fechou em 1 minuto e a entrada foi certeira. Por quê? Contextualmente, o gráfico manda fazer o quê? O gráfico manda fazer vendas nessa região. Então, olha que interessante. Quando alguém pergunta assim para mim, Cadu, qual é o melhor gatilho para quem está começando em opções binárias, para quem é um iniciante em opções binárias, para eu fazer as minhas entradas? O melhor gatilho é você entender o contexto, entender as regiões, para você aplicar o padrão de entrada sempre seguindo a movimentação do gráfico, sempre seguindo a tendência. Aí você vai ter a convicção de como vai ser sua entrada. Porque o padrão de vela em si aqui, pessoal, ó, eu não falei para vocês do e-book que eu deixo aí, que são 16 padrões de velas. Esses 16 padrões de velas que eu deixo aí para vocês, eles aparecem todos os dias, tá? Todos os dias. Só que se eu falar para vocês que existem centenas de padrões de velas, então a dinâmica de você utilizar um gatilho de entrada chamado padrão de vela, ele é bem variável. Então, na verdade, para mim, todos esses tempos de estudos, de aplicação na frente do gráfico, o melhor padrão de entrada, principalmente para você que está iniciando aqui em opções binárias, que é um iniciante, né? Não é em si focar no padrão de vela, mas em sim focar no contexto gráfico. O padrão de vela pode ser qualquer um. Agora, o contexto vai existir um só, entendeu? Como assim, Cadu? Poxa, um só. Se o gráfico está vendido, você vai ter que vender. Independe qual é o padrão de vela que vai dar o gatilho de entrada. Se o contexto gráfico é de compra, você vai ter que comprar. Ah, Cadu, mas qual é o padrão de vela? Independe qual vai ser o padrão de vela. Sendo um padrão de vela de continuidade ou de compra na região, você vai entrar. E aí existem números, inúmeros. O que vai dizer para você se você pode utilizar aquele padrão de vela como entrada de compra vai ser o contexto gráfico que está acontecendo no gráfico. Assim como a venda. Você não vai vender simplesmente porque apareceu um padrão de vela. Por exemplo, aqui, ó. Apareceu essa vela aqui. Eu vou vender logo na sequência só porque apareceu um padrão de vela como esse? Olha aqui, ó, um engolfo de baixa. Olha que lindo, um engolfo de baixa. Ah, eu vou vender só porque apareceu um engolfo aqui de baixo? Certeza que isso é um engolfo de baixo, pessoal? Se eu falar para você que aqui, ó, se eu falar para você que aqui é um engolfo de baixa e aqui não é um engolfo de baixa. Apesar da representação ser um engolfo, mas ele não é um engolfo. Por quê? Já está no final da tendência, pessoal. Engolfo não é padrão de fim de tendência, engolfo é padrão de início de tendência, de ignição de tendência. Então, vocês confundem muito os padrões de velas. Então, para ficar mais simples para vocês, principalmente você que está iniciando, não é no padrão de vela que você tem que focar.
O melhor gatilho de entrada para você que é um iniciante em opções binárias é você entender o contexto gráfico, tá bom? Ó, entradinha em euro GBP. Vamos ver se a gente vê um outro padrão de vela aqui. Ó, gráfico chega em região. Deixa eu dar uma olhada aqui atrás. Gráfico está num movimento interessante. O pensamento aqui, este gráfico nos dá duas oportunidades. Exatamente, esse gráfico dá duas oportunidades. Ele dá tanto a oportunidade de venda como a oportunidade de compra. Aí vai depender dos fechamentos nas regiões. Você está vendo que tem aqui ó, um doji e aqui também tem um doji? Eu falo muito sobre doji, né, como um padrão de vela também. Pode ser um padrão gatilho de entrada? Depende, né? Depende da situação. Aqui, por exemplo, por esses dois dojis aqui, eles mostram uma região super valorizada ali. Eu vou até entrar com mais duas taxas, super valorizada. O que pode acontecer nessa região aí? Eu posso fazer tanto compras próximo a esse doji aqui, como eu posso fazer vendas próximo a esse doji aqui. Mas isso vai depender de um contexto. Então, eu tenho tanto um contexto de venda, como eu tenho um contexto de compra. Tem muita gente que fala assim, Cadu, tem hora que eu não sei se eu tenho que vender, tem hora que eu não sei se eu tenho que comprar. Às vezes, pessoal, vai fechar enquanto isso, tá lá. Ó, quase pegou minhas 3 taxas, tá? Foi por pouco. Às vezes é justamente isso. O gráfico ele está indeciso, como aqui, ó. Esse padrão de vela, que é o doji, ele dá dentro de um contexto gráfico padrão de gatilho de entrada. E o que ele está mostrando no gráfico para nós? Indecisão. Ele mostra que o gráfico tem tanto regiões de compra, aliás, de venda, né, nessas regiões, como com regiões de compra nessas regiões. Recapitulando, os dojis aqui, eles fazem menções que tem regiões de compra ou de venda nas regiões. Então, não é que o doji seja um gatilho, mas o doji me mostra que existe uma indecisão gráfica nessas regiões, posicionado para compra e venda. Você viu que eu vendi aqui, até o último segundo ele estava captando as 3 taxas, né? E aí o que aconteceu? Ele acabou indo um pouquinho mais acima e pegou 2 para 1, saímos positivaço. E agora ele está dando justamente mais uma oportunidade, cheguei atrasado, tinha mais uma oportunidade aqui, ó. Só que quando eu cheguei o gráfico eu já estava atrasado no movimento. Vamos ver se vai ter mais uma oportunidade de venda aqui. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu passar uma linha aqui só para você entender. Aqui é um padrão de entrada que eu posso utilizar. Vai depender aqui da força deste candle. Se este candle aqui ele fechar na mínima dessa região, eu posso pensar numa venda. Mesmo porque, ó, se eu pegar este candle de força, ele não chegou ainda em 50%, é quase 50%. Este gráfico aqui, ó, eu posso pensar numa venda, tá? Eu posso pensar numa venda naquela região ali. Essa venda aqui, pessoal, está com base simplesmente nesse padrão de vela de engolfo aqui? Não. Este engolfo que o gráfico está fazendo é simplesmente um padrão de vela me mostrando força. Ó, se ele retornar ali, eu pego de novo. Deixa ele subir um pouquinho mais, sobe um pouco mais. Aqui tá bom, vou pegar aqui. Por causa desse doji aqui, ó, tá? Por causa desse doji aqui que eu ia pegar de novo. Então, este candle de baixa, o que este candle de baixa me mostra ali? Me mostra a força de baixa, tá? Este candle aqui, ó, o que ele me mostra? Força de baixa. Ah, mas a entrada é com base no candle. Não, a entrada ali, ele me mostra, deixa eu até colocar uma linha amarela para você entender. Ele me mostra força de movimento. Força de movimento. Ou seja, eu tenho um contexto com força de movimento. Tá lá, ó. Entrada linda, perfeita. Vamos lá? Vamos estudar melhor para você entender os gatilhos? Como que eu posso entender o melhor gatilho de entrada? Primeiro, por que eu tracei uma Fibonacci aqui, ó?
para você entender um pouco a dinâmica. Vamos lá? Deixa eu aumentar aqui. Ó, por que eu tracei uma Fibonacci aqui? Deixa eu traçar aqui, ó. Deixa eu mudar a cor para você entender, para ficar mais didático para você. Vamos lá então. Deixa eu puxar aqui, tá lá. A partir deste candle, onde a demonstração aqui que existe institucional na região, eu sei que o preço, esse preço aqui, ele vai segurar a movimentação de qualquer forma nessa região. Então eu estou vendo um contexto gráfico. Qual é o contexto gráfico nesse exato momento? O contexto gráfico nesse exato momento é eu entender que eu tenho que vender. Quando esse preço começa a fazer essa micro tendência de alta, pessoal, isso aqui é para confundir as pessoas que não têm conhecimento técnico. E como eu falei, ao mesmo tempo que tem ainda a possibilidade de compra, como você viu na entrada dessa região aqui, existe a possibilidade de venda. Porém, eu tenho que estar de acordo com o contexto. A melhor possibilidade aqui ainda é venda. Por isso que eu fiz venda nessa região, por isso que eu fiz venda, foi aqui, né? Se não falha minha memória, foi aqui que eu fiz a venda na região. Das 3 taxas computou 2, né? E depois aqui eu fiz novamente venda na região. E se você perceber, ó, o canal aqui de 50% do candle, ó, fechou exatamente na região. Então aqui, ó, eu tenho um canal na parte de cima, eu tenho um canal aqui, ó, 100%, 50%, 100%. Olha que interessante. Então, o gatilho de entrada nessa região, eu estou me baseando neste candle. Neste candle aqui, neste canal que o preço está trabalhando aqui em cima, porque eu estou me posicionando em uma região. A minha preocupação para fazer o melhor gatilho de entrada não está no preço em si. É isso que você aprendeu em algum lugar, é isso que você aprendeu em algum curso em algum lugar, a ver o preço, só o preço. Sabe quando a gente coloca aquele tapume do lado dos olhos e só fica olhando preço, 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 e você só toma tinta, tinta, tinta? Não adianta de nada. Se fosse só para ver preço, eu só vejo o preço quando eu estou ali no mercado. Agora aqui no gráfico eu preciso entender que o preço, o passado prediz o futuro. Então eu começo a entender a dinâmica do gráfico. Logo, quando o preço ele chega nessa região, e deixa um padrão de vela de engolfo, aqui tem um engolfo, ó, o que eu vou pensar? Venda, pessoal. Fiz uma venda na região, o preço retorna, próximo a 50% de novo, o que o Cadu vai lá e faz? Senta o dedo com mais 2 taxas. Por quê? O candle está fazendo apenas um pullback na região porque ele tem o quê? Ó? Ele tem regiões de suporte próximo. Tá vendo? Aqui eu tenho suporte. Ó. Eu tenho um suporte aqui nessa região. Isso aqui também foi um suporte que foi rompido e agora ele se tornou uma resistência. Olha só que lindo. Até então era um suporte que foi rompido por esse engolfo e se tornou uma resistência, tanto é que o preço retorna nessa região, ó, e se você olhar, tem uma linha da Fibo aqui. Ah, Cadu, é por causa da Fibo que ele respeitou. Não, pessoal, a Fibo é só para eu entender os canais, então ele voltou aqui. Olha só o gráfico. Se você quiser entender os canais, aqui tem mais um micro canal, ó. O preço voltou aqui, ó, no 100% deste candle, chegou no 50% deste candle para vir buscar a região de 100% do candle. Tá na cara que o gráfico ia fazer esse movimento, tava na cara. Ah, Cadu, mas eu não consigo entender, eu não sei ver isso, para mim é muito difícil. É simples para você ter este conhecimento, é você estudar realmente algo que te ensine, um conteúdo que te mostre passo a passo como assim fazer. E é isso que eu ensino para os alunos, é isso que eu ensino didaticamente no treinamento a fundo para que todos entendam. Eu não falei muito hoje ali no Telegram, né? Não mostrei muitos resultados, mas depois você pode entrar lá e pode ver os alunos. Hoje, durante o dia eu vou postar resultados, durante a semana. Você vai ver porque tem alunos vitoriosos, alunos que realmente sabem o que fazem. Porque eles fazem parte da área do aluno, eles têm acesso vitalício, acesso exclusivo aos estudos profundos.
do treinamento onde eu ensino passo a passo tudo que eu faço. Além disso, que eu acho que é o mais importante, é o suporte diretamente comigo. Então, recapitulando aqui, ó, entradinha em euro USD, entradinha em euro, aliás, GBP, venda na região, com um gatilho de entrada aqui dentro de contexto. Será que o gráfico continuou indo embora, descendo, desvalorizando o ativo de euro, moeda base, em relação a GBP cotação? Continuou. Euro USD, fiz uma venda aqui nessa região, né? Entrei com 3 taxas, quase captou as 3 taxas, foi 2. Continuou venda? Tá lá, o preço está brigando aqui. O preço retornou ali na mesma região, ó, na mesma região. Aqui eu fiz no fechamento do candle e aqui eu já fiz. Aqui eu fiz uma entrada de risco, que foi o fechamento do candle, entrada de risco, e aqui entrada já com padrão de vela, tá? Então são 2 tipos de entradas que você pode aplicar todos os dias. Ambas não com sentido apenas em fechamento de vela, ambas com sentido de contexto gráfico. Aqui eu entrei com as 3 taxas, ó. Aqui eu já tinha entrado com as 3 taxas, entrada de risco. Aqui entrei com 3 taxas, entrada de confirmação. Aqui quase deu as 3 taxas, mas saímos positivos. E aqui com certeza as 3 taxas. Por isso, a entrada de confirmação é muito melhor do que uma entrada de risco. Domingão, nem 8 horas da manhã praticamente aqui um 5-0, né? Fazendo a meta, batendo uma meta no domingo, tranquilo, sem passar sufoco, sabendo exatamente o que o gráfico está fazendo. Você também pode aprender como aplicar aí um melhor gatilho de entrada analisando o contexto gráfico. Para isso, é só você aprender a interpretar o gráfico, a analisar o gráfico, para saber como negociar o gráfico. Quiser aprender, será muito bem-vindo. Quiser adquirir também a ferramenta Indicador Hunter, será muito bem-vindo. Nossa hashtag de hoje, gatilho. Enquanto passa um aviãozinho aqui por cima, não sei se está atrapalhando o áudio aí. Enquanto nós falamos sobre o gatilho, melhor gatilho de entrada para você que é um iniciante em opções binárias é não você focar no preço. Não foque no preço. O preço vai ser só o efeito do movimento. Foque em entender toda a causa do movimento. Por que que o preço quer ir abaixo? Para quê? Por quê? Qual o significado disso? Por que do movimento? E você vai ver como a sua visão vai mudar. Você realmente vai dominar o gráfico e vai saber exatamente o que fazer. Esse domingão começa uma semana maravilhosa para vocês, uma semana maravilhosa de treino, semana maravilhosa de resultados, uma semana maravilhosa também que você pode vir fazer parte deste time vitorioso. Caso queira aprender, estou te esperando aqui do outro lado. Te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!